Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, a mais uma masterclass da Vigorate. Oi, espera só um minutinho. É uma alegria ter vocês aqui com a gente mais uma vez, para quem já nos acompanha nos nossos eventos, nos nossos encontros aqui online. Para quem está chegando agora, é um prazer recebê-los. Espero que essa seja a primeira de muitas masterclasses aqui juntos. E antes de a gente começar, eu gostaria de convidar vocês a participarem aqui com a gente pelo chat. No final, as nossas participantes vão abrir um espaço para perguntas e respostas. Enquanto isso, vocês podem enviar as suas dúvidas, compartilhar qualquer informação que vocês desejarem, tá bom? E para quem ainda não me conhece, eu sou a Renata, eu sou arquiteta. Trabalho aqui na Ziggurat como Program Owner e com relações institucionais. Eu vou moderar essa conversa aqui com vocês hoje. E para quem ainda não conhece a Ziggurat, nós somos um instituto, né, de formação online, de especializações, cursos e masters, voltados para profissionais da arquitetura, engenharia e construção. Os nossos cursos, eles têm foco na inovação, nas novas tecnologias, são cursos que preparam os nossos alunos para os desafios reais do mercado, né? A gente já tem mais de 20 anos de experiência no mercado, temos um corpo docente internacional com mais de 200 professores, diretores, mentores, e uma comunidade também internacional, que está espalhada por todo o mundo. Essa masterclass, ela é um oferecimento do nosso Master em BIM, né, em Management para BIM, para infraestrutura de engenharia civil. Por isso, eu gostaria de convidar o meu colega Eduardo, que é do Departamento de Admissões, que ele vai dar uma pincelada nos pontos principais desse Master para vocês que ainda não conhecem. Edu, bem-vindo. Muito obrigado, Renata, e boa tarde a todos e todas. Em relação a esse Master, é uma formação que vai começar em novembro deste ano. Nós estamos agora com as pré-inscrições, né? A duração é de 1 ano, também, 60 créditos europeus, e a formação é 100% online com aulas síncronas, ou seja, haverá aulas durante a semana. São abordado todo o ciclo de vida, ou seja, da infraestrutura, né, abordando metodologia e tecnologia BIM, tá, em 5 grandes blocos, e um trabalho no final do Master que é executado durante a formação. Para todos aqueles que queiram mais informações e detalhes, é só escanear esse QR Code que aparece aí na tela e estamos inteiramente à disposição para poder ajudá-los e poder tê-los como alunos. Muito obrigado e uma excelente aula para todos vocês. Obrigada, Edu. Então, agora vamos à nossa masterclass, né? Hoje o tema é BIM, GIS, Gestão da Informação Aplicada em Projetos de Infraestrutura. Temos aqui com a gente hoje a Melissa Yamada, ela é arquiteta e urbanista e atua como gerente BIM na TPF Engenharia. Ela também é professora nesse master que a gente acabou de apresentar. E temos também a Mozara Benetti, ela é engenheira ambiental, é mestre em engenharia, especialista em geotecnia. Ela é gerente de produto também na TPF Engenharia e lidera produtos no setor da mineração. Então, Melissa, passo a palavra para você já, bem-vinda. Tarde, muito obrigada, Renata. Um prazer estar aqui participando aí desse evento de vocês, né, da Masterclass, para falar um pouquinho com a visão aí do Master, realmente, né, em relação ao gerenciamento de informação, mas também trazendo aí umas experiências práticas, né, que a TPF vem trabalhando e desenvolvendo para justamente tentar abarcar todo esse universo, né, de informações e de processo e de desenvolvimento de projeto. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá, isso. Só rapidamente, né, apresentar a TPF para quem não conhece. Ela é uma empresa, tem uma empresa de engenharia consultiva, né, sediada em Bruxelas, na Bélgica.
tem aí espalhados pelo mundo, né, mais de 5.000 colaboradores, né, envolve aí diversos países, e temos aí, né, falando de um master aí com mulheres, né, temos aí em 2023 33% de mulheres na empresa, né? Onde a gente está espalhado pelo mundo, né, então nesses países aí pintadinhos em azulzinho, então, né, distribuídos aí em diversos continentes, e também, né, fazendo muita troca entre essas várias sedes, trocas de experiência, trocas de boas práticas, né. E no Brasil, a gente tem aí 3 sedes principais, uma em Recife, Fortaleza e em São Paulo, e alguns escritórios regionais foram sendo abertos à medida que havia, né, uma certa concentração de contratos em determinadas regiões. Então, hoje, na verdade, eu acho até que a gente já passou desses 1.600 colaboradores aí distribuídos pelo país, né? Temos aí o selo, né, de Great Place to Work também, e também, né, além desse selo, a TPF vem trabalhando, né, mantendo as ISOs, os selos aí de movimentos, né? Então, é uma empresa comprometida aí com todo esse arcabouço aí de não só de uma boa prática, né, da engenharia, uma empresa consultiva, mas também em relação ao meio ambiente e sustentabilidade. E TPF ela tem uma atuação aí nessas 4 áreas, né, de consultoria, projetos, gerenciamento, supervisão e fiscalização, e dentro das diversas temáticas aí envolvem a engenharia. Então, desde na mineração, como Mosara atua, meio ambiente, irrigação, recursos hídricos, saneamento, transportes, que é a área onde eu estou atuando nesse momento, desenvolvimento urbano, edificações e programas de investimento. Então, tem aí uma diversidade de profissionais e de uma troca multidisciplinar bastante grande também, né? E também, né, TPF vem aí nessa linha, né, muito pautada, né, na questão da qualidade, mas também nesse ponto da inovação, né, fazendo aí nessa referência à Azurá, também tem uma parceria aí com a Azurá para justamente trazer esse arcabouço, né, de ponta do que está acontecendo aí pelo mundo em relação a inovações que a gente possa absorver aí no desenvolvimento dos projetos e para que realmente a gente possa melhorar os nossos processos, né, e auxiliar no resultado que a gente busca, que é essa engenharia de qualidade. Então, dentro desse arcabouço aí de inovação, a gente tem, né, trabalhado com inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, automações, porque a gente sabe, e para fazer tudo isso, né, de modelagem bem acontecer, a gente precisa ter uma série de recursos e ferramentas para nos auxiliar, né? Data Analytics e Business Intelligence também ajudam aí nesse processo de comunicação. E também geotecnologias aí voltadas para levantamento, para imageamento, né? Então, em relação a drones e levantamentos aéreos. E também várias parcerias aí que vêm sendo feitas, né, com empresas justamente para poder nos dar esse arcabouço aí de ferramental para que a gente possa executar tudo que a gente precisa. E entrando um pouquinho em relação ao BIM, né, na TPF, e vem também trazendo muito sempre, né, os conhecimentos teóricos, né, e vem sendo discutido e aumentado, né, em relação a normativas, em relação a procedimentos, né, em relação ao que vem acontecendo no mundo, a gente tem também um processo todo de
absorção e adequação dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo de uma forma que a gente possa realmente replicar tudo isso aí em todos os produtos que a gente tem aí diversos, né, de diversas temáticas e com diversas interfaces e pessoas e clientes. Então, na TPF a gente tem, né, iniciativas internas com esse intuito, né, de organizar, fomentar e padronizar esse conhecimento. Então, o TPF trabalha com círculos de qualidade para disseminar o conhecimento de uma forma horizontal entre todos os colaboradores, né, que participam de determinados círculos. Então, aqui a gente tem muito focado as atividades do Círculo de Qualidade BIM, mas a gente tem também outros de temáticas específicas, né? Então, Círculo de Qualidade de Mineração, Círculo de Qualidade de Transportes, de Qualidade de Saneamento, que aí vão discutir entre os colaboradores que trabalham com essa temática, vão discutir o que está sendo aumentado, né, o que está tendo de novidade no mercado, no mundo, né, na universidade, enfim, né, as temáticas forem pertinentes aí a esse determinado grupo. Em relação ao Círculo de Qualidade BIM, a gente vem trabalhando aqui muito voltado para essa estruturação. Então, a gente tem, né, um plano de qualidade de produto que vem muito da engenharia de produção. A gente tem um modelo de plano de execução BIM, né, para que todos já saibam qual é o mínimo de escopo necessário aí a ser apresentado em um plano de execução e precisa ser desenvolvido, capacitações contínuas e participações em eventos e premiações. Então, com essa estrutura, né, do círculo, também é subdividido em temáticas. Então, a gente tem um grupo discutindo ali, trazendo questões, né, e apontamentos em relação ao gerenciamento BIM, em relação aos usos, né, de forma que a gente aplica e efetivamente executa esses usos para poder fazer uma entrega, né, de acordo com as expectativas de cliente e as nossas também. Uma de elementos e bibliotecas, justamente para a gente tentar e padronizar esse processo todo, um sobre CDE e OpenBIM e um sobre integrações. Então, a gente vai, né, tratar, no fim das contas, hoje, né, muito dessa temática em cima desse trabalho que vem sendo aí desenvolvido a várias mãos. E, né, falando nos planos, né, que a gente tem de planejamento inicial para que a gente possa realmente desenvolver os produtos que a gente tem adquirido, né, ganho aí dos clientes em relação a essa questão da modelagem BIM. A gente tem uma estruturação de um plano de qualidade de produto que tem, né, vem muito aí pautado nas ISOs também, e associado a esse plano de qualidade, um plano de execução BIM. E aí vai trazer como, né, pessoal, e talvez esteja aí mais familiarizado com esse conteúdo, né, do BIM, do plano de execução de normativas, né, a gente tem um plano para dizer como a gente vislumbra executar tudo aquilo que a gente espera ter ali ao final do produto, em momentos, né, pensando ali nos marcos de entrega e pensando num fluxo de trabalho que seja efetivo e vá realmente, né, trazer ali ao final o produto esperado, né, e o projeto, enfim, bem resolvido, mas também a questão da interoperabilidade entre, né, as diversas ferramentas, os diversos atores, os diversos colaboradores, e para que a gente tenha tudo isso como aquele pacote de entrega ao final para ter realmente ali um modelo de informação do produto no final e possa ser utilizado aí para os diversos usos.
E aí também, né, lembrando, e hoje a gente tem uma norma traduzida e publicada, né, no Brasil, a NBR 19650, e traz justamente muito do embasamento para que a gente possa construir todo esse conteúdo. Então, a gente tem 2 partes publicadas hoje no Brasil, e a parte 1 e a parte 2. A parte 1 que contempla os conceitos e princípios, e aí essa norma ela trouxe muito essa nomenclatura e esses conceitos, né, dos requisitos de informação que a gente tem, que os contratantes, na verdade, vão desenvolver, né, vão desenvolver nesse formato, né, eles não tenham esse conteúdo já nos formatos hoje de licitação e de contratação, mas hoje a gente tem, a partir com o olhar dessa norma, uma estruturação muito mais clara de funções e papéis nesse desenvolvimento todo. Então, a gente tem os requisitos aí de informação da organização e do projeto e vão pautar os meus documentos contratuais, e são os requisitos de informação do ativo e os de troca de informação. Né? Esses requisitos de informação do ativo e de troca são a base do que a gente vai responder com o plano de execução BIM. Então, o plano de execução ele é muito essa resposta de como eu vou desenvolver, como eu vou trocar todas essas informações durante o processo, a partir do que tem ali instituído e pautado nesse EIR, e para eu possa chegar nesses requisitos de informação do ativo. Também a gente pensa aí nesse processo todo de desenvolvimento de projeto, execução e ativo, pensando eu vou ter esse ativo, e esse ativo ele precisa aí ele tem um propósito, né? E essa modelagem ela vai ter um propósito e vai estar toda pautada dentro desses requisitos que vão me embasar enquanto projetista para que eu possa desenvolver todo o meu projeto e a minha modelagem para que eu possa chegar aos meus modelos de ativo e o meu modelo de projeto. E vão ser os meus pacotes de entrega finais, né? E a fase 2, então, ela traz esse fluxo, né? E é muito a base do que a gente tem hoje para não só desenvolver o projeto, mas também entender um pouco dos processos. Né? Então, eu tenho ali de início de contratação, de levantamento de necessidades, de convite à licitação. Então, eu tenho toda uma preparação antes da contratação para eu possa fazer ali um processo seletivo com as empresas, né, e se candidatarem, para eu possa, depois dessa seleção feita, ter o meu processo de contratação, uma mobilização que vai envolver ali toda uma estruturação, né? Se eu tiver nessa fase inicial de licitação um pré-BEP e foi já desenvolvido pelas empresas, eu já sei ali pós-contratação, nesse momento, né, de contratação, mobilização, eu já sei todos os requisitos e tudo eu precisaria estruturar enquanto infraestrutura tecnológica, né, de ambiente comum de dados, de acessos, de pessoas, de matriz de responsabilidades. Então, eu tenho todo esse fluxo desenhado para que eu possa, então, entrar na produção colaborativa e executar tudo isso, né, de uma forma mais ágil e mais célere, para que a gente possa, ao final, ter esse processo de aprovação entre esses modelos para ter ali o meu produto no final. E pensando nessa base toda, né, desse fluxo que a norma traz, então a gente tem esses diversos momentos ali de etapas, são os marcos de entrega. E também, né, a gente aqui na TPF vem trabalhando com todas essas etapas aí do projeto, pensando nesse universo aí de modelagem para, né, uma entrega em BIM. Então, a gente tem um momento, né, de
de design, a gente tem, pensando em implantação, a gente tem, né, a etapa de aquisição, a gente tem a possibilidade de desenvolver projetos aí para uma concepção e também pensando aí em operação e manutenção. Então, a depender, né, das etapas que eu tenha, né, e realmente seja ali o meu objeto, meu escopo de trabalho, eu vou ter determinados usos associados a ele. Então, eu posso ter, né, nesse momento de concepção e estudos, um processo de modelagem para tomada de decisão. Eu tenho essa questão da modelagem 3D para visualização. Eu posso ter também, né, o uso do 4D, né, do planejamento, pensando ali, eu vou ter o meu modelo sendo utilizado para um planejamento, seja um planejamento da obra, seja uma visualização da execução, seja a produção, né, de uma peça específica, de algo específico, eu preciso ter esse etapeamento e essas informações atreladas a esses meus elementos aí do modelo. Eu posso ter também, né, a parte de orçamentação, trazendo, né, a questão dessa discussão de sustentabilidade hoje, né, a gente tem muito essa discussão do carbono, e a gente tem também ali no final, mas nem tanto, né, em relação à questão dessa junção desses universos do GEL e do BIM. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa plataforma que a TPF vem trabalhando e vem desenvolvendo, é justamente com esse intuito de poder visualizar tudo isso em um mesmo ambiente, integrando diversas fontes de informações. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de níveis de modelagem e de informação, também a gente pode ter em determinadas etapas aí de desenvolvimento do projeto. Então, num nível conceitual, né, a gente tem como ter aí essas informações até para facilitar essa visualização e para que a gente possa realmente entender o projeto de uma forma conceitual, né, as informações ali estão postas de forma relativamente simples, mas a gente consegue ter aí um entendimento, né, uma clareza no entendimento para saber se realmente o projeto vai funcionar, não vai funcionar, ou se determinado encaixe ali, o acesso, né, está adequado, não está adequado, tem, né, um ponto e vai funcionar ou não vai funcionar. Então, ali, né, nesse momento, né, nessa etapa, a gente tem aí as informações visualizadas para esse momento da etapa do projeto. Deixa eu só passar, eu acho que... E aí, à medida que a gente vai evoluindo, né, no desenvolvimento e no detalhamento do projeto, a gente pode ter aí ao final de um projeto executivo já uma modelagem, né, muito mais robusta, né, com muito mais informação aí, e as informações já, né, as soluções já muito bem resolvidas, para que possa ser apresentado como um modelo aí de desenvolvimento, né? Até mesmo para, eventualmente, acompanhamento, né? Até para execução, eventualmente você visualizando também, né? Como o encaixe funciona, como vai se... como essa linha da passagem ali de pedestre vai se encaixar na ponte, eu tenho como ter essa visualização um pouco mais detalhada para eu possa ter aí a informação para executar ou para
eventualmente depois, né, de atualizado na execução, eu posso ter aí um acompanhamento dessa gestão do ativo. E aí, já entrando um pouquinho, né, nessa junção do que a gente tem como associar muito mais, né, informações, trazendo aí essa realidade de uma infraestrutura para um universo aí, né, um pouco mais abrangente, regional. Então, a gente continua tendo, né, a modelagem do projeto, mas associada aí a um contexto do entorno. E eu tenho, né, trago junto também todas essas informações que vieram atribuídas aí no momento do meu projeto. Então, por isso, aqueles requisitos iniciais ali de contratação, eles são bastante importantes de serem feitos de uma forma clara, né, para que a gente possa realmente desenvolver todo o projeto, considerando o que os clientes possam, né, e aí, né, pensando nos contratantes hoje, né, nos grandes órgãos públicos, nas concessionárias, né, em for, tenham essa visão desse uso que eles vão poder ter não só ao final do projeto, né, mas ao longo da vida útil desse ativo. Então, essas informações eu vou atrelar nesse momento do projeto, né, e também o modelo ele não é para ser um objeto estático, né, ele vai sofrendo alterações e ele vai sofrendo atualizações ao longo aí do desenrolar da sua vida útil, né? Então, vou fazer manutenção, eu vou alterar essas informações e vão ser utilizadas aqui, né? E atualizadas aqui também nesse meu modelo. Então, são diversas possibilidades aí que a gente pode aplicar e a gente pode pensar em relação a usos, né? Eu possa ter aí em relação a essa minha modelagem, a esse meu projeto. Opa. Isso, tá certo. E aí, só para ilustrar para vocês um pouco também, né? Porque a gente fala dessa questão da modelagem, mas a gente sabe que para a gente ter um modelo realmente efetivo e eficaz, né? E dentro de um processo aí de desenvolvimento e de elaboração de projeto, a gente sabe que hoje a gente não tem ferramentas, né, voltadas para a infraestrutura seja qual for, né, rodoviária, ferroviária, infraestrutura linear, né, ou mesmo mineração, ferramentas que tenham tudo bem resolvido para que você possa ter um resultado de uma modelagem de acordo com o que a gente precisaria e considerando que a gente não tem essas ferramentas, a gente sabe que o tempo de desenvolvimento também é curto, então a TPF hoje vem investindo aí, desenvolvendo muito automações e ferramentas para auxiliar nesse processo de modelagem ao longo do projeto, e aí pensando nas diversas disciplinas, né, e temáticas que a gente tem. Então, a gente tem ferramentas aí de automação para Civil 3D e para Revit também, né, e muito voltadas aí para resolução de questões repetitivas, né? Então, a gente tem ferramenta ali para acesso de rodovia, e é um padrão, e eventualmente ele né, não vai... A gente tem uma normativa e pauta tudo isso. Então, se eu tenho, né, isso e normatizado e repetitivo, né, a gente tem como trazer isso para
para um plugin, para um desenvolvimento aí de uma aplicação e possa fazer isso num trecho aí de 100 quilômetros de uma forma muito mais ágil. A gente tem ferramentas aí para auxiliar o pessoal no desenvolvimento do projeto, né, nessa visualização. Então, essa ferramenta do Street View ajuda bastante, porque normalmente a gente não tem a informação, né, do que realmente existe ali no entorno, né? A gente tem levantamento topográfico, tem levantamento com drone, mas eventualmente um acesso rápido ali, né, num Street View já resolve boa parte das minhas dúvidas, e a gente tem como trazer isso direto ali para o momento que eu estou desenvolvendo o meu projeto dentro do Civil 3D. E falando em gerenciamento de informações, a gente tem aí uma ferramenta que vem para auxiliar muito esse processo todo dessa construção desse banco de dados associado ao meu projeto, ao meu modelo. Então, é uma ferramenta aí chamada Property Setter, que é justamente para a gente trazer esse arcabouço aí de uma base de dados, né, para esses elementos. Então, eu consigo atrelar de uma forma também muito mais ágil a esses meus elementos modelados, né? Então, seja da pavimentação, eu vou ter ali, né, informações que são as mesmas para todos, eu tenho como preencher tudo já de uma forma automática, e aí eu vou segmentando e afunilando aí para cada um dos elementos. Então, nesse caso, né, desse vídeo aqui de baixo, associando aí as informações à pavimentação. Então, é uma forma aí da gente trazer esse conteúdo, né, uma produtividade muito maior, uma eficácia também muito melhor. E aí, quando a gente fala, né, pensa aí nessa questão toda do processo de maturidade em BIM, a gente começa a perceber que a gente tem aí esse horizonte, né, de ter um momento de entender a modelagem, saber que até onde a gente consegue resolver a modelagem, o que a gente pode fazer. A gente tem um segundo passo e é muito pautado em processos, né, e é justamente o que a norma 19650 traz em relação a como você executa tudo isso de uma forma colaborativa, e por isso ele traz também, né, essas ferramentas do ambiente comum de dados, de, né, fluxo de trabalho, né, dessas definições todas que precisam ser feitas em um momento anterior para que a gente possa fazer esse planejamento de como a gente vai executar tudo isso. Para que a gente possa realmente chegar ali num terceiro momento de trabalhar de uma forma efetivamente integrada. Então, é o que a gente vem buscando, é o que a gente está aí trabalhando e tentando resolver aí esses buracos para que a gente possa, né, ter todo esse fluxo funcionando de uma forma mais fluida, né? E hoje a gente ainda tem vários momentos aí de quebra nesse processo, e a gente precisa, né, volta e meia, voltar, refazer, continuar, né? A gente não tem ainda um processo todo completo de uma forma que ele seja linear e contínua, né? Então, a ideia da integração, ela traz um pouco essa proposta para que a gente possa resolver tudo de uma forma colaborativa, né? E integrada, e já com tudo ao mesmo tempo. E, nesse sentido, a gente tem, né, entendendo aqui o nosso ciclo de vida do empreendimento desse ativo, a gente tem esses momentos, né, iniciais de concepção, e é muito aquela parte ali de idealização, né, do que queremos ali enquanto proposta desse ativo. A gente tem uma parte do design, que é o desenvolvimento do projeto, efetivamente. No final, a gente vai ter ali uma documentação, seja ela um modelo, seja ela uma prancha, seja ela, né, o DWG, mas eu tenho essa documentação, que é o material que vai para
para a obra, para a execução. Na execução, eu tenho todo um processo ali, né, de compras materiais, de acompanhamento, quantidade, etc., para poder fazer essa medição e poder fazer esse acompanhamento da execução. E, uma vez executado, eu tenho ali a minha operação e vai fazer esse monitoramento, né, do que eu quero, quanto tempo, né, eu vou ter ali de vida útil desse meu ativo. E aí, trazendo, né, os conceitos ali da NBR 19650, a gente tem, então, nesse momento de projeto, os meus modelos BIM. Eu tenho no meu momento ali de execução o meu modelo PIM, que é o modelo de informação do projeto, e vai juntar todo esse universo desses modelos BIMs. E, uma vez executado e atualizado esse modelo PIM com o as-built dessa minha obra, eu vou ter o meu modelo de informação do ativo, e vai servir para eu possa fazer esse acompanhamento todo desse meu ativo até ele eventualmente necessite aí, né, de um projeto para readequação ou para atualização ou para ampliação, e aí ele vai iniciar todo esse processo novamente. E dentro desse ciclo, desse processo, a gente tem alguns pontos e a gente precisa sempre lembrar. E a norma também traz aí de uma forma muito pontuada muito bem, né? Então, ela traz esses atores, então as responsabilidades, né, desses atores, dessas equipes ao longo desse processo todo. Então, ajuda a gente a pensar que para cada momento desses eu preciso ter pessoas ou grupos de pessoas, né, ou empresas, ou enfim, né, responsabilidades atreladas a determinadas funções. Então, eu preciso prever, eu vou precisar ter ali preciso ter uma projetista, eventualmente eu preciso ter uma supervisora para poder fazer esse acompanhamento dessa minha obra, ou uma gerenciadora para fazer a gestão desse ciclo de vida como um todo, né? Além dos atores aí normais de contratante. E associado a eles, eu vou ter informações que estarão muito pautados pelos usos que foram definidos a esse modelo lá naquele início do meu processo. Então, eu tenho um momento ali do projeto, mas eu tenho informações, eu preciso, nesse momento de execução, eu tenho informações outras, eu vou precisar no momento ali da operação. E eu vou constantemente estar atualizando. Então, essa visão do todo, né, do ciclo de vida é bastante importante aí que a gente tenha sempre em mente para que a gente entenda o propósito do que a gente está fazendo enquanto projetista ali na hora da solução né, de uma situação pontual, mas aquilo ela vai ter ali uma continuidade por um bom tempo. Pelo menos essa é a ideia e a proposta, né, de todo esse fluxo aí dessas alterações, dessas mudanças todas, e do entendimento realmente a gente acredita que vai fazer diferença aí para a melhoria, né, da engenharia como um todo. E aí vocês podem pensar, né, como é que a gente resolve tudo isso de informação ao mesmo tempo, né? Então, vocês viram ali, pensando o ciclo de vida do empreendimento como um todo, a gente tem muitas entradas, muita coisa sendo desenvolvida, e aí, num primeiro momento, né, a norma ela traz a questão do ambiente comum de dados, que é uma plataforma e vai auxiliar, né, e vai fazer a gestão toda de documentação, vai fazer a gestão eventualmente, de comunicação, a depender, né, de como da estrutura que o CDE escolhido aí para ser utilizado tenha, mas a gente sabe que a gente tem um universo muito maior de entradas e
e de possibilidades. E aí, né, a TPF hoje tem como proposta, né, e veio desenvolvendo aí para os clientes, foi o Plui, que é uma plataforma com essa estrutura modular, e ela tenta trazer soluções, tenta não, né? Ela traz, na verdade, soluções para determinados, ela tenta abranger esse universo todo, né? Com soluções modulares e aí pontuais. Então, para a visualização da espacialização de determinados projetos, para a questão do acompanhamento e supervisão de obras. Então, a gente tem ali ferramentas dentro do Plui para poder fazer, né, esse acompanhamento. Então, tem como fazer um controle financeiro, tem essa possibilidade, né, de trabalhar com os projetos de engenharia fazendo controle de versão, fluxo de aprovação, e aí muito também associando a determinados ambientes comuns de dados existentes. Então, o Plui, na verdade, ele faz uma integração pensando naqueles propósitos, né, de fazer supervisão, de trazer o financeiro, de fazer controle de aquisição, ele traz essa integração com esse universo de plataformas outras, né? Então, a gente tem o ambiente comum de dados aqui, né? Autodesk, ProjectWise, para trazer esse universo do projeto que está sendo desenvolvido, está sendo acompanhado ali, para poder ter essa visualização do modelo. A gente tem, né, a parte toda de orçamentação, orçamentação ou financeiro, né, com parte de FIS, com SAP, com Orça Fácil, com Por 90, ou mesmo, né, uma planilha do Excel. A gente tem a questão do planejamento, né, com o ProjectWise, Primavera, e tem também, né, parte toda de levantamento aéreo. Então, também tem uma integração possível de ser feita, né, com essas informações adquiridas em campo, e também plataformas aí administrativas que eventualmente os clientes tenham, né, e precisem fazer para poder justamente associar tudo isso que vem sendo feito aí pelos projetistas, pelas supervisoras ou pelas empreiteiras, mas possa também ter esse acompanhamento administrativo pela plataforma que os órgãos já utilizam. E aí, então, só para vocês terem uma ideia, né, de funcionamento do diário de obra, né, como é para a alimentação dessas informações dentro do Plui. A gente tem, né, a questão das geotecnologias, então trazer esse levantamento ali, esse banco de dados, né, que um CI permite a gente ter, também é possível. A gente tem acompanhamentos ali de checklist, né, de qualidade, de segurança. Tem o BI também, né, atrelado a esse Plui. Então, também, se eu junto esse universo de informações para que eu possa realmente fazer a gestão e ter um filtro aí de uma forma mais prática, eu, né, preciso ter essas informações aí tabuladas e visualizadas de uma forma mais simplificada, mas, obviamente, sendo atualizada ali diariamente, né, e para que realmente possa retratar um perfil ali da realidade para tomada de decisão, eventualmente, de gestores aí muito mais de um nível, né, muito mais macro. E aí, só para mostrar para vocês um pouquinho, porque o Plui, como ele é desenvolvido internamente, né, é uma solução aí que a TPF vem trabalhando, então a gente tem a possibilidade de desenvolvimento de determinados plugins específicos. Então, né, para determinados clientes. Então, você tem como personalizar determinadas ferramentas, né, ou plataformas ali, né, nos grupos desses,
para atender efetivamente a necessidade daquele órgão, naquele momento, né, especificamente daquela situação. E aí, então, para aumentar, e aí, nesse universo de gestão da informação, a gente tem, né, dentro do Pluri, possibilidades tanto de trazer informações não só no momento final do projeto, mas para subsidiar informações para o desenvolvimento do projeto. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, né, uma série de informações sendo trazidas aí, né, de sinalização horizontal. Então, eu tenho um controle de quantos pontos foram levantados, o tipo da informação, né, e tudo isso eu consigo visualizar ali numa plataforma CI, né, para ter esse universo de informações para que, eventualmente, eu possa ir tanto fomentar, né, subsidiar o desenvolvimento de um projeto, uma atualização, ou mesmo para fazer o acompanhamento ali de monitoramento, né, eu preciso fazer aí em relação a essas placas, se a situação está boa, se não está, né, e com essa visualização eu tenho aí como ter, né, um universo de informações muito fácil e muito acessível, né? E o Pluri foi desenvolvido, né, e vem sendo aí utilizado dentro do DR de Pernambuco, e aí sim a gente já consegue trazer, né, um sistema realmente de gestão da rodovia. Então foi feito ali aerolevantamento com drone, então essa base desse levantamento está embasando aí todo esse processo. Tem a parte da realidade virtual, e é possível, né, fazer junto com essas informações que estão aí associadas a esse projeto, né, e a gente tem também um trabalho, e foi sendo feito, de inspeção de pavimento, então também é uma informação e vem atrelada e vem associada a essa plataforma, né? Então, eu tenho uma série de informações ali em relação a toda a malha rodoviária do ODR de Pernambuco, e com todo um banco de dados associado a ele, né? E com esses links de diversos tipos ali de informações que eu posso ter para poder visualizar essa realidade, né? E eu tenho ali naquele momento a situação, e está essa minha rodovia, e eventualmente quando eu tiver ali o projeto de melhoria daquele trecho, eu também tenho como trazer essa informação desses projetos a essa plataforma, para depois poder fazer essa compatibilização e essas atualizações. Então, aí também é uma outra visualização dessa junção, né, eu tenho de mapeamento SI com informações que eu possa ter de modelagem de um projeto, né, e tenha sido desenvolvido aí para um determinado momento. Então, né, como vocês podem ver, é uma informação muito rica quando a gente tem esses dois universos aí, né, de possibilidade dessa visualização, né, e de uma visualização mais macro, né, que o geoprocessamento traz, de análises maiores, mas também a possibilidade de eu ter essas informações aí pontuais em relação a esses projetos desenvolvidos aí num determinado ponto. E aí, entrando na parte do GeoBIM Ferrovias, é onde eu passo a palavra para Mozara, e é a gerente desse produto, e vai trazer aí essa experiência e um pouco também dessa relação e dos benefícios
que o cliente vem sentindo, assim, e dessa relação aí, em relação a essas tratativas entre eles. Obrigada, Melissa. Então, eu vou trazer um pouquinho da nossa experiência interna, né? Como que a gente utiliza essa integração de ferramentas para passar isso para o nosso cliente. Esse projeto que vocês estão vendo em tela, ele trata-se de um projeto de estabilidade de taludes ferroviários, onde a gente tinha como objetivo, né, integrar diferentes ferramentas ou diferentes plataformas para melhorar tanto o entendimento quanto a comunicação com o cliente. Nesse projeto, a gente desenvolveu 13 ativos, né? Ele contempla 13 ativos distribuídos de forma espacial em 3 grandes pacotes de obra. Então, onde a gente tinha soluções geotécnicas diferentes para cada um dos ativos. O que demandaria, né? O que ainda teríamos uma complexidade ainda maior, né? Para a gente ter todas essas informações disponíveis para o cliente de uma forma né, fácil, rápida, que ele pudesse pegar essa informação e passar para os outros stakeholders, passar para a contratada, né, para a implementação, para quem ele tivesse ali na sua matriz de responsabilidades. Então, com essa dor do nosso cliente, durante todo esse processo, ele nos solicitou, ele queria essa visualização 3D mais realista da obra finalizada, né? Algo que mostrasse para ele, como a gente está vendo aqui, como é que ia ser o impacto e a inserção, né, dessas soluções que nós estávamos projetando no terreno dele, né? Nós estamos falando de rodovia, né? Então tem uma complexidade técnica e logística muito grande, porque nós não tínhamos, né, como parar a ferrovia ali, né, para poder fazer intervenções maiores. Então, essa era uma das grandes preocupações do nosso cliente. Nós não havíamos na proposta inicial cotado, né, um modelo BIM para ele, então foi daí que surgiu essa alternativa da gente fazer essa integração, né, do modelo civil 3D com o ArcGIS GeoBIM, né, onde a gente criou, então, essa plataforma, essa visão detalhada para o nosso cliente, contextualizada, né, vocês podem ver que a gente tem todas as informações aqui, a gente tem o memorial do projeto, né, em uma única plataforma, o que facilitou muito a comunicação e não só do cliente, mas também a nossa própria comunicação entre as disciplinas envolvidas no projeto. Com isso, a gente tem uma melhor precisão na quantificação dos materiais que a gente tá levantando no projeto, uma melhor coordenação espacial entre as disciplinas, porque a gente consegue visualizar ali se o meu elemento de drenagem superficial que eu estou projetando vai ter alguma interferência no muro ou no algum grampo. Então, a gente tem essa visualização completa e isso faz com que a gente tenha redução de incerteza e também que a gente nos antecipe a algum conflito, né? A gente tem essa visualização antes de você ir para a obra e identificar isso lá no campo, quando você já está com toda a tua equipe mobilizada, com o projeto aprovado. Então, tendo essa percepção ainda, né, em fase de projeto, a gente consegue contornar e reduzir custos, né, um prazo. E eu acho que o principal e um dos principais, né, fatores e os benefícios é que a gente tem isso tudo em um canal único, né, de dados, o que facilita a tomada de decisão tanto do cliente, né, quanto para o cliente em relação aos demais stakeholders. Acho também que, né, uma percepção nossa que como equipe interna, né, que usa essa ferramenta, a gente está usando o uso inteligente, né, para poder resolver demandas complexas. E eu acho que também melhora a forma como nós entregamos o projeto. E eu acho que o momento que a gente está aqui hoje falando, né, a Melissa trouxe uma explanação perfeita, né, de GIS, de BIM, das milhões de aplicações que a gente tem. Eu acho que abre oportunidades, abre portas, né, para a gente pensar nesses projetos de infraestrutura no futuro. Aqui eu só trouxe as principais impressões, né, que eu fui falando aqui ao longo da apresentação, para deixar registrado. E da minha parte é isso, Melissa. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada, Melissa, Mozara. Muito legal, muito interessante tudo que vocês trouxeram aqui para a gente hoje. A gente tem duas perguntinhas aqui do pessoal. Eu vou começar com a do Domingos. Ele diz: parabéns pela apresentação, obrigado por compartilhar todo esse conhecimento. Gostaria de saber se existe uma ferramenta para facilitar o nivelamento de rodovias. Sei que existe o Grading Optimization para o Civil 3D para platôs e para rodovias. Como é? Desculpe. Se tem uma ferramenta para. Se tem uma ferramenta para facilitar o nivelamento de rodovias. Ainda não, né? A gente vê, assim, que eu saiba, pelo menos, né? Ainda não. A gente vem trabalhando internamente em vários pontos de melhoria, né? Então, nesse momento, a gente está bem focado numa questão em pontos, né? Voltados aí para terraplenagem. Então, assim, o nivelamento, ele tá, né? A gente está resolvendo pontualmente, mas, né? Não sei dizer de nenhuma ferramenta aí que tenha já feita, né? Já desenvolvida. Né, isso é um ponto até que a gente brinca, né, internamente, até uns colegas, porque o BIM para infraestrutura ele fez com que os engenheiros virassem programadores. Né? Então, hoje você precisa não só saber projetar, saber lidar na ferramenta, mas você também precisa, né, se quiser aí um diferencial, né, ter esse conhecimento em relação a desenvolvimento de, né, programaçãozinha, ou um API, ou uma coisinha, são formas de ajudar, né, o processo. O Aloísio, ele fez uma pergunta quando você estava apresentando o plug da TPF, se o painel pode ser alterado para uma visualização mais personalizada. Pode fazer Pode, personalizações? pode. Não só de visualização, como de adequação, né, Né, de informação. das É muito ferramentas, né, adaptável, né, Melissa? A cada cliente, no meu caso, a gente adaptou o que o cliente estava nos solicitando, né? A gente entregou ali a visualização das informações que ele havia, que era a maior dor dele. Então, sim, a gente consegue fazer essa. Desculpa, Melissa, eu te interrompi. não, imagine, até porque a entrada de dados ela varia muito, né? A Sim. depender do cliente, a depender né, da estrutura que as pessoas envolvidas tenham, né? Então, isso acaba tendo que ser muito flexível. E ainda o Aloísio pergunta se é possível o uso do QGIS, imagino que junto com o plug. Também, sim, é possível. Né, o que acontece aqui na TPF é que eles têm aí uma parceria, né, com a Autodesk e a ArcGIS, e facilitou muito essa possibilidade, né, de trazer aí esse universo do ArcGIS. Né, mas sim, é totalmente possível. Inclusive, eles têm, né, ferramentas, inclusive, né, no Master aqui, né, do BIM para infraestrutura e GIS, o pessoal, eles, né, como no Master não tem essa possibilidade, eles utilizam muito o GIS para poder trazer essa solução aí dessa integração, né, do BIM com GIS. E tem trazido soluções bastante interessantes, né, resolvendo aí essas questões todas de trazer informação de campo para o escritório, né, a partir do registro também. É bem possível. E para terminar também do Aloísio, ele comenta dos desafios, né, na parte de usar o laser scan ou voos com drones na topografia por conta da altimetria, porque fica bastante comprometida.
Ele pergunta como que vocês tratam e validam esses dados altimétricos. E precisa sempre ter uma informação auxiliar, né? Seja ponto de controle, seja levantamento mesmo, né? De topografia tradicional, né? Para poder fazer esse ajuste fino. Mas tem um trabalho aí de processamento pós-rampo que é bastante importante, realmente. Perfeito. E para terminar, Melissa, Mozara, vocês gostariam de fazer um fechamento, deixar alguma mensagem para os nossos assistentes, alguma coisa de cara ao futuro, para onde vocês vê que estamos indo, onde vamos chegar? Pois olha, só, né, eu acho, esse é o caminho, a gente falava, né, BIM é um caminho sem volta, né, e agora o BIM e o GIS também vejo que é. Então, né, tem muito desafio pelo caminho ainda para ser superado, mas, né, acho que o Mozart até pode finalizar aí trazendo, e realmente a gente visualiza de concreto desse processo todo, né, de encarar esses desafios e de trazer respostas, né, a esses desafios. Eu acho que cada vez mais a gente tem um desafio de ter. A gente tem muita informação. E quando a gente tem muita informação, a gente perde, às vezes, essas informações. Então, o desafio está em a gente ter essas informações, né, num canal único, que o meu cliente, que uma pessoa que nunca tenha visto o projeto consiga abrir esse plug que nem a gente tem aqui e visualizar os detalhes do projeto, sem você ter a Mozart, a Melissa ou a Renata por trás. Eu acho que essa consolidação, esse tipo de modelo é o grande desafio. E trazendo um pouquinho, né, saindo um pouquinho da infraestrutura, na mineração a gente está começando agora, né, que é onde eu atuo de forma mais intensa. Então, na mineração, a gente está iniciando agora. Quem sabe daqui uns anos, Melissa, a gente muda. Olha, lembra daquela palestra lá em 2025, onde a gente ainda não estava aplicando né, GeoBIM na mineração? Talvez a gente mude o discurso como a gente está tendo agora na parte de rodovias, de ferrovias. Então, eu acho que fica também aqui um desafio, né? Nós, como projetistas, como né, consultores, como empresa, como seres humanos, né? Acho que a gente tem um grande desafio ali pela frente, é que levar, disseminar esse tipo de informação. Perfeito, obrigada. Agradeço a todo mundo que ficou com a gente até o final. Fiquem ligados que a gente tem mais masterclasses pela frente. Obrigada, Melissa. Obrigada, Mozara, por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Foi um prazer estar aqui com grandes especialistas mulheres na área de BIM, da infraestrutura. E a gente se vê. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.